Deus, querida mãe. O teu sim nos trouxe a vida e o amor. Geraste para nós o Salvador. Olá, você que nos acompanha através da TV Claret Comunicação. Nós estamos iniciando mais uma reza do Santo Terço no nosso programa, o Santo Rosário. Hoje, quarta-feira, dia 31, último dia do mês de janeiro de 2018, né? Que bom que podemos chegar até aqui, possamos colocar os nossos propósitos nesse novo mês que se inicia, o mês de fevereiro, mês aqui no Brasil em que nós temos essa grande festa popular, a festa do Carnaval, que possamos nos divertir com paz no espírito, com tranquilidade em nosso coração. E nós queremos colocar os melhores desejos para esse mês de fevereiro que vai iniciar no dia de amanhã, o mês mais curto do ano, não é mesmo? Não chega ao dia 30, 28, 29. Queremos nesse momento também colocar-nos diante da presença do Senhor, pela intercessão de Maria Santíssima, para que Maria, no seu imaculado materno coração, possa nos acolher como filhos e filhas. Ela que tão bem educou Jesus, não é? Muito daquilo que tem Jesus, a sua personalidade, faz parte da educação de Maria e São José. Por isso queremos sempre rezar pelas nossas famílias. Coloquemo-nos o nosso coração, a nossa vida à disposição de Deus, rezando então ao Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Maria respondeu: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Hoje, quarta-feira, nós meditamos os mistérios da glória, os mistérios gloriosos. O primeiro mistério que nós contemplamos é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo.
Você pode participar do nosso programa enviando o seu pedido de agradecimento, o seu pedido de oração através dos telefones que aparecem aí abaixo no seu televisor. Nosso telefone fixo você já conhece, é o 21 ou o WhatsApp aqui da TV Claré, 99464-4958. Coloquemos alguns dos nossos irmãos que desde ontem já nos enviam, e você também pode enviar durante todo o horário comercial, não é? Aqui você será bem atendido. Nós temos a Maria, né? A Maria reza por todos os que sofrem, também agradece pelas bênçãos recebidas. A Sônia Barros por decisões na minha vida. Maria Almeida pelos desempregados, também pelos dependentes químicos, por cura e libertação de todos. Maria Luísa reza pelo aniversário da neta, a Ana Luísa, que foi no dia de ontem. Deus abençoe. Helenice Brunelli pelos doentes, família, pelos jovens desempregados, também pelas crianças. João Bortolim reza pela vida, pela saúde financeira. Também o César reza pela sua prima Priscila Bustamante. Maria Madalena Marchiori Araújo reza por José Aguinaldo Marchiori, para que Deus abra uma porta de emprego a esse nosso irmão. A Ana Paula pela família, pelo retorno da filha e também pela sua vida financeira. Leonair França pelos familiares, pela paz no mundo. Que Jesus seja a força constante em nossas vidas. Também a Sueli Martins reza pela saúde, pelos pais e também para um emprego ao Denis. Marta Sestari, agradecimento às graças recebidas e também pela saúde de todos da família. Temos aqui a Alzira Espereta, oração por todos da família, e Vanilda Oliveira também reza pela sua família, em especial pela sua mãe. A esses nossos irmãos rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. O nosso segundo mistério glorioso, nós contemplamos a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. Depois de 40 dias de manifestação aos seus discípulos, Jesus, incentivando-os à grande missão que eles deveriam realizar, ele surge em diversas ocasiões aos seus discípulos, aos seus amigos, manifestando a graça de Deus. E depois de 40 dias, então, o próprio Cristo ascende-se aos céus. Nessa mesma perspectiva, é o nosso desejo, a igreja que espera um dia o retorno, a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos colocar mais alguns irmãos nossos aqui que nos enviaram o seu pedido de oração, o seu pedido de agradecimento. Nós temos aqui a Nádia, ela reza pela família, pelo emprego, também pelos empregadores. A Mônica Bicudo reza pela família, pelas filhas Júlia e Ana Flávia. A Ana Paula Melo reza pela família, pelos filhos o Everly e o João Lucas. O Adriano Camargo, oração pela saúde, por todos aqueles que estão precisando de oração. A Jane Menezes, pelo desenrolar dos negócios, pedindo a graça por uma decisão que ela vai fazer dentro desta área dos negócios. Flávio Santos, ele reza pelo seu casamento. Maria Luiz, em oração por Mariana, que se encontra com depressão. A Maria Alves pede oração pela união das famílias e também por todos os doentes. Zuleika Samay, em oração pela saúde de todas as pessoas. Patrícia Cunha, pela saúde da mãe dela e também do filho. Clemente Roberto, oração pela família, pelos estudos e também pela sua saúde. Antônia Freitas, pela minha saúde, Padre, reze por mim. Odete Aparecida, em agradecimento pelo terço que rezamos todos os dias. Carlos Leal, por sua conversão e também pela santidade diária. Adeila Andréia, pela minha família. Rosenildo Nunes, pela conversão do nosso coração. Célia Camargo, em oração pela família. Catarina Milani também reza pela saúde. Ivete Miranda, por todos os doentes da minha família, pelo país e pelo mundo inteiro. A Rita Moreira, por todos da família e amigos. Sirlene Costa, cura e libertação de Gilberto Teles Viana. Maria Tereza Machado, por todos os doentes, em especial pelo Senhor Mauro. Neiva, pelos enfermos da alma. Silvane Ribeiro, em oração pelas famílias. Maria Aparecida Lindolfo, lá do bairro Santana, ela reza parabenizando a casa. Reza por Silvana Edilce pelos 32 anos de casamento. Deus abençoe você, Maria. Deus abençoe todos aqueles que fazem aniversário no dia de hoje, de casamento, natalício. Que o Senhor esteja ao lado de cada um de vocês, trazendo tranquilidade, paz, serenidade e saúde. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. O nosso terceiro mistério glorioso, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos, os apóstolos de Jesus, reunidos em cenáculo, o nascimento da igreja. Peçamos nesse terceiro mistério que o Espírito Santo venha renovar a nossa vida, renovar os nossos corações, os nossos relacionamentos, restaurar aquilo que necessitamos ser restaurado para que a nossa vida seja mais feliz. Você pode participar do nosso programa enviando o seu pedido de oração através do telefone 2111-7000 ou através de uma mensagem do seu WhatsApp para o nosso WhatsApp, o WhatsApp da TV Claré, 994-64-4958. Vamos todos participar. Temos aqui também os nossos irmãos que nos enviam o seu pedido através das nossas redes sociais. Temos a Marta Regina Anauer, ela reza pelos doentes, por todos da família. Maricelma Gonçalves, em gratidão. O Natanael José reza por Wesley Santos. A Penha Assis, ela pede oração por todos da família. A Arminda pela recuperação da filha que perdeu o bebezinho e por todos os que precisam, né? Ao casal Marilene e Rafael. A Márcia também reza por gratidão. Zuleika também agradecendo a vida. Deus abençoe você, Zuleika. Maurelice Silva pela saúde da filha, Beatriz. João Couvre por aqueles que não são lembrados nas orações. Leandro Amaral por todos os necessitados e enfermos. Cláudia Barbosa Bortolim pela saúde e também por mim. Obrigado. Aparecida Zaquete. Olá, Padre, peço oração pelas pessoas que se encontram internadas nos hospitais, casas de repouso e nas casas de recuperação. A Marley Nandi de Vila reza pela sua família. Keila Bonfim pelos doentes, pela minha família, pela saúde do Pai, pelo trabalho de todos nós e também
pelas minhas filhas. E aqui também chegou mais algumas mensagens através do nosso WhatsApp, da Silvia Margarete, ela reza pela gratidão, pela vida, Deus abençoe. A Aniele Sartori, ela coloca todas as crianças em oração. Laura Pinto, oração por minha família, em especial por Natália. Joana, bom dia, Padre, peço oração pela minha saúde e por todos da minha família. Bom dia a todos. Fátima, peço oração para a minha família e que Nossa Senhora abra as portas de um emprego para um marido, né? Deus abençoe esses nossos irmãos. Rezemos esse terceiro mistério glorioso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. O nosso quarto mistério glorioso, nós contemplamos a Assunção de Maria Santíssima aos céus. Maria, ela que também exerceu a sua missão como mãe do nosso Salvador e Redentor, agora desde lá do céu intercede por nós e realiza então agora a sua maternidade espiritual, gerando muitos filhos, cuidando de muitos filhos. Que possamos ter esse carinho especial pela mãe do nosso Salvador Jesus Cristo.
Coloquemos mais alguns irmãos para esse nosso momento de oração. Temos aqui a Débora Cardoso, ela reza pela família e também por um emprego, pelas portas de um emprego. Elizabeth Dalbu reza pela família do filho dela, pelas mudanças, que Deus abençoe, Nossa Senhora prepare todos os caminhos. A Ângela Titarelli pede bênção a todas as famílias do mundo inteiro. A Sônia Barros também pela proteção dela. Elizabeth Fraga reza pelas famílias. Lisa Lilian, oração pela conversão da família e também pela paz no mundo inteiro. A Carla Eduarda Silva por um emprego, pelos meus amigos, pelos familiares. A Natália Alves agradece por tudo e também pede saúde, paz e proteção a Deus. A Lourdes Ubeda reza pela sua família. A Márcia Souza reza por todos os que estão enfermos, em especial pela saúde da sobrinha, a Denise Juliana. Roberto Granville também pela minha vida, pela minha mãe, pelos meus irmãos. Deus abençoe você. Ana Lúcia Grela Bortolin, olá Padre, hoje peço pela minha família, que sempre tenha paz, saúde, que Nossa Senhora da Conceição Aparecida proteja a todos. Maria Dorta também reza por mais tolerância entre as pessoas. Geisa Almeida, ela reza por Aparecida Deuscelli de Almeida. Adelita Mioto também reza por ela, por Maurício, por os trabalhos e pela família. Nena Rocha, olá Padre, peço oração por aquelas pessoas que estão sofrendo nos leitos de hospitais. Maria Luísa Sant'Antônio, agradecimento a Deus por Nossa Senhora Aparecida. Isaura Margalhães também reza pela sua família. A Nádia, olá, hoje eu quero pedir por todos que estão tomando a vacina da febre amarela, Deus tome a frente dessa situação e que esse medicamento venha realmente para fazer o bem, possamos estar atentos também à nossa saúde, isso é importante, O Senhor, Ele deseja morar em nós como templos do Espírito Santo, por isso que devemos cuidar bem da nossa saúde. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. O nosso quinto e último mistério glorioso, nós contemplamos Maria sendo coroada como Rainha do céu e Rainha da terra. Para lá é o nosso desejo, né? No próximo dia 2 de fevereiro, nós estaremos celebrando Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora das Candeias, né? Nossa Senhora da Apresentação. Que Maria apresente sempre para nós o seu Filho Jesus, Ele que é a luz que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. Nós temos aqui mais alguns irmãos, quero agradecer você que nos acompanha através aqui da nossa TV e também pela internet, não é? Pelos aplicativos da TV Claré. Muito obrigado pela tua participação, você que reza conosco, né? A intenção do nosso programa é justamente essa, fazer essa grande corrente de oração, rezando por nós, pelas nossas situações, pelos nossos familiares, pelas pessoas que queremos bem. Nós temos aqui o César Rafael, ele reza pela sua prima, a Priscila. Maria Aparecida também reza pelo Papa, pelo nosso país. Gilberto, oração pela saúde, por todos da família. Maria Luísa também reza pela amiga Mariana, que está com depressão. A Kelly Cristina Márcio Luiz, por todos os doentes, também pelas famílias, pelos jovens. Alzira, pelas famílias. Meu amigo Padre Calmon, lá de Alagoas, por todas as pessoas que sofrem espiritualmente, estão fracas na fé. A Bruna Carolina escreveu um textão, reza pela família, pela filha, também oração por aqueles que não têm um teto para morar, pelos enfermos, por aqueles que perderam seus entes queridos, né? Que Deus em sua bondade e misericórdia abençoe todos, para que Ele possa, e o Senhor pode, preencher todos os corações vazios, trazendo paz, serenidade e alegria para todos. Temos aqui a Margarida Rodrigues também, ela agradece a santinha que ela ganhou no sorteio. Ah, foi você, Margarida? Parabéns, Deus abençoe, que Nossa Senhora derrame muitas graças na sua vida. E ela reza também pela recuperação do Marcelo. A Maria Duarte também reza pela sua família, pelos jovens, pelos moradores de rua, por todos os doentes. Mônica Bicudo também, ela pede oração pela sua casa, pelas filhas Júlia, pela filha Ana, Maiara Josinei Rodrigues, pela saúde da família e também para que haja portas, abra-se as portas de emprego, né? Deus abençoe, rezemos por todos os empregados, para as pessoas que estão buscando emprego, para que o Senhor derrame suas graças, né? E essa angústia, essa tristeza se transforme em alegria de um novo emprego. A Márcia Prado Almeida reza pelos doentes, pela família, pelos trabalhadores desempregados, e o João Pereira reza por todos, pela saúde dos enfermos. A esses nossos irmãos, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E antes de nós fazermos a nossa consagração a Deus através da Salve Rainha, eu quero convidar você para participar da nossa matinê lá da minha paróquia, São Pedro e São Paulo. Toda a comunidade está se envolvendo. No próximo dia 13 de fevereiro, terça de carnaval, nós estaremos fazendo a nossa matinê e você está convidado a prestigiar. A nossa paróquia fica na Rua 1, número 402, lá no Jardim Inocop. Você pode ir pelo Estrada do Costa, descer o Posto Zema e ali se encontra a nossa paróquia. Vai ser um momento de diversão, um momento familiar, você pode levar a garotada lá. O ingresso para a entrada é R$3 ou então R$10, 4 pessoas. Fica aí então o nosso convite e eu desejo a sua participação. Vamos prestigiar esse momento da nossa paróquia, tá bom? E agora nós vamos consagrar a nossa vida a Deus através de Nossa Senhora, pedindo a ela a sua graça, a sua proteção sobre cada um de nós. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos, liberai. Dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecermos, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E sobre você, sobre tua casa, sobre tua família, sobre as pessoas que você ama, quer bem, sobre o teu trabalho, desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.